Mas assim, venham todos vocês que têm fome, sede, venham todos vocês para um lugar que eu estou vendo, que eu estou preparando, um lugar que de fato eu tenho algo maravilhoso a oferecer a vocês. E esse convite de Isaías para o povo de Israel, ele no versículo 8, ele chega a dizer assim: busquem ao Senhor enquanto é possível achá-lo. Mas para buscar esse Senhor é preciso ser e estar de uma forma muito feliz. Eu sei que é difícil para cada um de nós, quando estamos vivendo dias difíceis, chegarmos aqui ou em algum outro lugar, sermos pessoas alegres, felizes, quando a situação não está nada agradável em casa, ou no trabalho, ou estamos passando por uma situação difícil. Mas felicidade não quer dizer ausência de turbulência na vida. Ser alegre não quer dizer que eu não venha passar por dias de dificuldade, de tristeza, de luto. Não, longe disso. O próprio Cristo chorou, o próprio Cristo passou por dias muito difíceis. Mas eu preciso transmitir que o que há em mim, que é Cristo Jesus, é infinitamente maior do que a circunstância que eu estou vivendo. E, portanto, uma igreja que prevalece é uma igreja que vibra em todos os momentos. É uma igreja festiva. E eu finalizei a semana passada falando como desenvolver atitudes de uma igreja vibrante. E a primeira verdade que estabeleci à luz do texto, versículo 1, foi que devemos propagar com entusiasmo aquilo que nós estamos vivendo. Eu só posso falar de algo se eu estou vivendo a respeito daquilo. Eu só posso falar que Cristo é a minha alegria se de fato Ele é a minha alegria. Eu só posso falar que Cristo é a minha salvação se eu tenho certeza da salvação. Então, o que Isaías está fazendo é: venham viver o que eu estou vivendo, venham mergulhar no que eu estou mergulhando, venham comer do que eu estou comendo. Eu estou fazendo um convite para vocês. Portanto, irmãos, se nós queremos ser uma igreja que prevalece, uma igreja que tem atitude vibrante, precisamos então desenvolver isso com entusiasmo, falar com outras pessoas, propagar, pregar as boas novas com alegria, com verdade. Há um princípio na aula de homilética, na arte de pregação, que você tem que se comunicar, e nós vamos falar de comunicação hoje na escola de líderes, que às vezes você está falando de uma verdade, mas como se fosse uma mentira. Ou seja, você vai falar assim: Cristo salva. Gente, Cristo salva. Cristo é o Salvador. Cristo é o Redentor. Cristo é aquele capaz de mudar a história do homem, da mulher, da humanidade. Ele dividiu a história antes e depois dele. Olha a diferença. Se eu estou falando uma verdade, essa verdade tem que ficar clara aos corações das pessoas. Mas se eu estou falando de uma mentira como uma verdade, é assim que o diabo faz. Ele propaga as mentiras, porque ele é pai da mentira, como verdade, e as pessoas acabam entendendo, porque quem prega a verdade não fala a verdade como verdade. Então fale com entusiasmo da sua comunidade de fé. Não fale dos erros, não fale. Um conselho pastoral, não fale, porque as pessoas vão ver. Notícia ruim, vai, gente, vai. Não precisa ninguém fazer propaganda, porque chega. Porque chega. Eu lembro de uma história de uma irmãzinha não é pejorativo não, uma irmã, né, fica melhor, uma irmã, que ela orava e queria que o marido se convertesse ao Senhor. Mas vivia falando mal do pastor na casa. Do pastor e outras coisas, né? Mas estou falando do pastor, porque botar a figura do pastor é mais fácil do que ficar falando de outros. Você imagina se esse marido vai se converter? Ele vai falar o quê? É ruim daí lá, hein? Se o pastor está assim, imagina o resto então, também. Não vai. Até hoje, que eu saiba, não se converteu. Então, irmãos, eu devo propagar as boas novas. As más notícias, deixa que uma hora chega na casa de alguém. Segundo, se queremos desenvolver atitudes vibrantes, precisamos nos alimentar do que é eterno. Versículo 2, olha o que Isaías diz, capítulo 55, versículo 2. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz?
Escutem-me, e como que é bom, e a alma de vocês se deleitará em mim. Ele poderia falar assim, como daquilo que é bom, e o corpo de vocês vai ficar firme. Não, ele diz, alma. Portanto, eu devo me alimentar daquilo que é eterno. E quando eu me alimento daquilo que é eterno, o primeiro princípio da igreja, que de fato prevalece, que é a Bíblia, eu vou propagar aquilo que eu estou me alimentando. A boca fala do que está cheio o coração. Então, se eu estou me alimentando da palavra, se eu estou me alimentando de Deus, Deus é o meu alimento. Se eu estou com fome de Deus, orando, jejuando, vai sair, irmão, naturalmente. Então, se alimente do que é eterno e nós seremos uma igreja vibrante. As pessoas vão ver em nós porque nós estamos nos alimentando do que é eterno e não do que é transitório. Isaías está fazendo um convite, irmãos, vocês estão trabalhando arduamente, isso é bom, é verdade, mas eu tenho um alimento que vai alimentar a alma de vocês. Parece aquela ideia que Jesus estava falando com a mulher samaritana, no tanque. A água que eu lhe der, mulher, você não vai sentir sede jamais. Ela diz assim, eu quero, então me dá essa água. É isso, irmãos. Alimente do que é eterno. Eterno. Terceiro, versículo 3 ao versículo 5, se nós queremos desenvolver atitudes vibrantes, permita ser conduzidos por um líder espiritual. Versículo 3, versículo 5, diz assim, deem ouvidos a quem? A mim, diz Isaías, ouçam-me, para que a alma de vocês vivam. Isaías está fazendo um convite aos sedentos, assim, ouçam o que o profeta está falando com vocês. Permitam ser guiados por mim. Para onde? Para onde tem fontes, tem água, tem comida, tem alimento, para a alma de vocês. Para o corpo de vocês já está satisfeito, mas a alma precisa de algo. Irmãos, se os irmãos não permitirem ser conduzidos pelo líder, somos uma igreja, mas para nos tornarmos uma igreja vibrante, precisamos ser conduzidos e guiados por um líder espiritual. E nós temos algumas portas espirituais que só você tem autoridade para abrir e permitir quem entra e quem sai na sua vida espiritual. Em outras palavras, o que eu quero dizer é, se você não permitir ser conduzido pelo seu pastor, pelo seu líder espiritual, pelo seu líder de célula, ninguém vai permitir. É você quem tem a autoridade sobre a sua vida espiritual. Se você não quiser que algo aconteça, não vai acontecer na sua vida espiritual, na sua comunidade de fé. O que Isaías está dizendo é assim, permitam que eu conduza vocês. Para onde? Para as águas, para o alimento. O bom pastor vem comer, vem para pastos verdejantes, venha por favor, venham. Irmãos, às vezes nós não queremos e não permitimos ser conduzidos pelo líder espiritual. E quando nós colocamos um bloqueio, algumas coisas não acontecem, eu não vibro, eu não vou ser alegre e expansivo no reino de Deus. Em último, a igreja que prevalece é uma igreja vibrante. E para desenvolver atitude vibrante, ela precisa, versículo 6, buscar e clamar. Versículo 6, busquem ao Senhor enquanto é possível achá-lo. O clamor é um princípio fundamental, ou seja, é preciso buscar ao Senhor enquanto é possível achá-lo. Vai chegar um tempo que nós não encontraremos o Senhor? Vai. Se está dizendo esse princípio na Bíblia, porque vai chegar o tempo que não encontraremos o Senhor. Vai clamar, vai buscar e não vai encontrar. Então busque enquanto é possível encontrar. Uma igreja vibrante, ela busca e clama. Eu sempre digo, você quer medir, mensurar a espiritualidade de uma igreja, seja ela qual for, vá no culto de meio de semana. Vá no culto de quinta ou quarta, nas igrejas batistas.
Pode ir lá, você vai mensurar a espiritualidade da igreja. Porque à noite não, à noite é tranquilo. Quase todas as igrejas estão lotadas domingo à noite, quase todas. Mas no culto, meio de semana, é o grande desafio. É o grande desafio. Que você separa para orar, para buscar, interceder. Não que os outros não, né? Mas na nossa denominação foi classificado como, não que seja assim, né? E não será no nome de Jesus, que o culto da noite é o culto evangelístico. E o culto meio de semana é um culto doutrinário, de ensino ou de oração. Isso já nem tem mais isso, né? Tanto mais hoje. Mas se você quer mensurar, vê o desafio de uma igreja durante a semana. Você pega a igreja aqui, a primeira igreja, que tem 1.200 pessoas no seu hall de membro, vá no culto de quinta-feira. Agora, vai no domingo à noite. Nem na galeria, às vezes, você consegue espaço. As nossas igrejas aqui. Buscar e clamar. Vigília de oração. Mensure. Uma igreja que não busca e ora, dificilmente será uma igreja vibrante. Mas quando nós nos tornamos uma igreja vibrante, o que acontece? A primeira parte dessa exposição é a igreja que prevalece, ela precisa se tornar uma igreja vibrante. Como se tornar uma igreja vibrante? Respondi hoje. E quando nós nos tornamos uma igreja vibrante, o que acontece? Versículo 11. Assim a palavra corre, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Portanto, quando nos tornamos uma igreja vibrante, nós alcançamos os propósitos. Quando a igreja, de fato, ela é uma igreja vibrante, o texto diz, atingirá o propósito para o qual a enviarei. A palavra. Segundo, quando nos tornamos uma igreja vibrante, a palavra nunca volta vazia. Versículo 11 também diz isso. Ela sempre vai encontrar lugar no coração. Irmãos, pode ter certeza, cada pessoa que entra aqui nesse lugar, ou na nossa vida, mas falando deste lugar aqui, desse espaço de adoração, elas estão assim, de olho em você. Principalmente quando não é crente, é um visitante, um amigo do evangelho, enfim. Ela está de olho em você. Ela está de olho em quem está aqui em cima, está de olho no pastor, mas ela está de olho no adorador do lado. A sua atitude vai desenvolver a atitude daquela pessoa do lado. Se sua atitude for uma atitude fria, congelante, é isso. Mas se a sua atitude é uma atitude de alguém que de fato está adorando aquele Deus vivo, eu não estou falando grito, pulo, mas estou falando de expressão de verdade. Porque tem gente que está pulando, está gritando, não quer dizer nada. Tem outro que não está fazendo isso, mas está falando muita coisa. Entretanto, isso deve transparecer na minha expressão de adorador. E tem alguém que está olhando, e a palavra nunca volta vazia quando a igreja é uma igreja vibrante, atuante. Ela se manifesta, o propósito vai ser atingido nos corações das pessoas. Porque nós temos a ideia, o paradigma deve ser quebrado, que é o pastor ou o líder que está pregando aqui, é ele que vai atingir, não é, irmãos. Esqueçam isso. Claro que é o Espírito Santo quem convence as pessoas. É uma construção do todo. É na recepção, é na adoração, é na sua expressão aí embaixo, adorando, cultuando, levantando as mãos, dando glória, orando, intercedendo, fazendo uma expressão, abraçando, sorrindo. Tudo isso vai chegar ao coração das pessoas e de fato a palavra não vai voltar vazia. Porque ela segue o seu propósito na igreja que vibra. Irmãos, um pecador que se arrepende, um pecador que vem aqui à frente, a igreja tem que dar glória, tem que glorificar de pé. Tem que glorificar de pé. Eu tenho que copiar Valdomiro. Tem que glorificar de pé. É um pecador, irmão, está tendo festa nos céus. Um pecador que se arrepende, Deus vibra no céu e a igreja. Dando glória a Deus por um pecador. E você acha que isso não vai? Você já pensou, irmãos? Eu fico, Jesus, vai chegar esse dia
uma pessoa vinha aqui na frente, vinha uma galera na frente. As pessoas vão ficar assim, que isso? Que igreja, que isso? Uma pessoa, é uma, vale mais que 1000, o mundo inteiro, é uma. Às vezes, uma fica aqui, a gente olha para um lado, olha para o outro, e é um pecador, irmãos. Terceiro, quando de fato nos tornamos uma igreja vibrante, até a natureza celebra essa igreja. Olha o que diz o versículo 12. Vocês sairão com júbilo, vocês quem? Israel, o povo, e serão conduzidos em paz. O que acontece? Os montes, as colinas vão fazer o quê? Vão cantar com vocês. Imaginando a natureza cantando comigo. Os pássaros, o vento, as árvores, tudo festejando, celebrando. Por quê? Porque nós estamos fazendo isso, irmãos. A palavra de Deus é capaz de se manifestar também. Os céus declaram a glória de Deus, os céus declaram, por meio de toda a natureza, declaram Deus Todo-Poderoso. Esses dias uma pessoa que nós estamos orando, ela me mandou uma foto, eu estou finalizando, ela mandou uma foto da natureza assim, eu acho que é do apartamento, ela viu assim as árvores em si. Ela falou assim, Antônio, eu vejo Deus se revelando. Eu falei, opa, Jesus nela agora. Falei, é verdade. Não sou Deus, não é o Deus panteísta, não falei isso. Não é o Deus panteísta, mas os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia a sua grandeza. Bíblia nela. Deixa eu... De fato, a natureza declara a glória de Deus. Quando a igreja vibra, até a natureza vai se manifestar. E quarto, quando nos tornamos uma igreja vibrante, versículo 13. O que é que destaca no versículo 13 para você? O que é que destaca? Qual a palavra que ressalta os seus olhos? A turma que vai passar aí pela aula de homilética, o que é que ressalta os seus olhos nesse versículo? Um de cada vez. Oi? Crescer. Você está respondendo ou você está perguntando? Os dois. Oi? Ensino. O lugar de espinheiro, crescer, em vez de... Oi? Transformação. São muitas coisas, né? Oi? Fazer a diferença. Ó, já dá outro sermão, hein? Em um único versículo. E tudo que vocês falaram é verdade. Mas eu vou ficar com a palavra de Camila. Não é porque foi Camila não, entendeu? Porque está aqui no esboço mesmo. Ela olhou o esboço. Não, mas tudo isso, sem dúvida alguma, está no versículo. Mas crescer. A nossa missão e a nossa visão enquanto igreja é trabalhar e ser uma igreja em célula. Mas eu quero que os irmãos entendam o seguinte, irmãos. A célula não traz crescimento. Certo? Isso tem que ficar muito claro no coração dos irmãos. A célula é um jeito de ser igreja para se relacionar. Por consequência, cresce. Não é para ser célula, crescer e se relacionar. Isso deve ficar muito claro. Relacionamento. O que faz uma igreja crescer é como ela se relaciona com ela e com os de fora. E aí ela cresce. Seja por célula, que é uma estratégia, e um jeito de ser igreja. Isso tem que ficar bem claro no coração dos irmãos. Nós estamos com célula e não estamos crescendo? Mas porque provavelmente não estamos nos relacionando. Começa pelo relacionamento primeiro. Relacionamento aqui, relacionamento em casa, com não crente. O desafio nosso, irmãos, é termos amigos não crentes. Porque nós fomos criados em uma bolha. E nós criamos os nossos filhos em uma bolha. E devemos, né? Claro. Mas nós não temos amigos ou pessoas chegadas, né? Não crentes. A escola de líderes está mostrando isso.
É difícil. Quantos amigos não crentes eu tenho? Para que eu possa evangelizar e trazer essa pessoa para Jesus. Então, uma igreja que vibra, ela cresce. Ela cresce. Porque quando a pessoa entra aqui, ela não quer sair. Inclusive, tem uma menininha aí que quer morar dentro da igreja, em Meiaípe. Tá não, né? Emanuele. Emanuele chorou a semana passada, foi a semana retrasada, falando para a mãe que ela quer morar aqui. Dentro da igreja. É sobre isso, irmãos. Se já atingimos o coração da criança, esse é o processo. É isso. E claro, por fim, a igreja que prevalece, versículo 13, a última parte, ela glorifica sempre a Deus. Toda a honra, toda a glória é sempre a Deus. Sempre a Ele é o resultado maior. Nunca somos nós, não é a respeito de nós, de célula ou qualquer outra coisa. É sobre Deus. É tudo para Ele são feitas todas as coisas. Sempre, irmãos. O resultado do versículo 13 é que Deus é glorificado. Deus cresce. A sua palavra é propagada, atinge os corações das pessoas. E por fim, essa igreja precisa ser vibrante. A pergunta que eu fiz a semana passada e faço concluindo é: se essa igreja vibrante dependesse de você, quem seria essa igreja? Essa resposta eu preciso ter. Eu preciso ter. Se essa igreja vibrante dependesse de mim, o que seria essa igreja? O que seria essa igreja? Ou quem seria essa igreja? Vamos orar? Pai Santo, Deus bendito, no nome de Jesus, mais uma vez queremos agradecer a Ti, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor manifestou e tem se manifestado e revelado aos nossos corações por meio da Tua palavra, Deus. Que essa mesma palavra encontre lugar em cada coração nesse dia, Pai. Certamente ela não volta vazia, porque a Tua palavra é viva e eficaz. Ela entra em nossa alma e faz-nos, Deus, a transformação e a mudança necessária. Obrigado, Deus, por essa manhã também, porque a Tua igreja está aqui, aos que estão em casa e no trabalho, certo de que estão ouvindo esta palavra. Que nós possamos nos tornar essa igreja, Deus. Que as pessoas tenham prazer de estar aqui e em todo lugar onde estivermos. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Deus abençoe, queridos. Vamos para a nossa escola bíblica, a liderança, os adultos e a escola de líderes. Hoje nós vamos estudar a 10ª e a 11ª lição. Tá bom?